Dando continuidade à nossa mesa de Reconhecendo o Problema, eu tenho o prazer agora de chamar a professora Maria da Penha Zago Gomes, que é professora do Departamento de Clínica Médica da Universidade Federal do Espírito Santo e que tem vasta experiência na condução desses pacientes. O tema da aula da professora vai ser sobre as complicações clínicas, o que o médico precisa saber. Bom dia, muito obrigada a todos. Eu quero agradecer ao momento que uma associação olha para o alcoolismo, que é uma doença tão importante. Então, em meu nome pessoal, que trabalho com álcool há bastante tempo, eu sou gastroenterologista, hepatologista, trabalho no serviço de gastroenterologia e de hepatologia, mas nós temos um ambulatório de alcoolismo. Então, em nome do Dr. Roberto, nosso querido Betinho, eu agradeço por esse olhar tão importante para essas doenças que são negligenciadas. Está todo mundo vendo a minha tela? Ok. Primeiro, eu quero lembrar, né, da importância do uso do álcool, e eu trouxe aqui como primeira tela o primeiro levantamento nacional sobre os padrões de consumo de álcool, que foi feito em 2007, tem muito tempo, mas foi um trabalho muito bem desenhado do ponto de vista estatístico, que traz importância do álcool, e eu quero destacar a importância, sim, de um número grande de bebedores pesados, de bebedores frequentes, mas eu quero também chamar a atenção do número de abstêmios, coisas que nós não sabíamos que existia e que a gente sabe muito pouco sobre o alcoolismo. Naquele ano, 2007, 48% da população era abstêmia, não havia usado bebida alcoólica no último ano, sendo que 9% eram bebedores pesados e 15% bebedores frequentes. E para a gente poder discutir um pouquinho sobre o alcoolismo, eu vou tentar trazer aqui um pouquinho sobre o alcoolismo, o que a gente precisa saber quando encontra um alcoolista. A gente precisa entender essa doença, a fisiologia, a farmacologia, para que a gente possa ter uma ideia clara do que nós estamos tratando. Então, a primeira coisa que é importante que um médico precisa entender é que o álcool é um agonista GABAérgico. Portanto, quando você olha o receptor GABAérgico, você vai observar a presença de um receptor próprio para o etanol. E eu queria também lembrar que neste receptor nós temos também um local específico pelo benzodiazepínico, que vai nos mostrar como é que nós vamos trabalhar esse paciente. Como o álcool é um receptor, ele é um agonista GABA-A, e o GABA é o nosso maior depressor do sistema nervoso central, o álcool aumenta a depressão do sistema nervoso central. Então, se a gente for lembrar que os neurônios GABAérgicos, eles são muito de interneurônios, modificam muito o funcionamento do cérebro, a gente vai entender muitas das euforias que podem acontecer, mas também as dificuldades de motricidade, tudo que pode acontecer ali no álcool. Isso é o álcool que qualquer um de nós usamos, mas a gente precisa entender um pouco o alcoolismo. O alcoolismo, a doença alcoolismo, ele não está no receptor GABAérgico, ele está no dopaminérgico. Eu não vou entrar no assunto, porque nós temos um psiquiatra que provavelmente falará sobre isso, que vai alterar as partes do prazer, de recompensa. Mas que a gente precisa entender que o uso abusivo do etanol vai levar a uma depressão do sistema nervoso central e vai nos alterar farmacologicamente. Aqui uma pequena imagem demonstrando como é que você teria a ação dos canais de cloro no receptor GABA, em que você tem o GABA entrando e você abre os canais onde são passados os íons de cloro e fazem o quadro de depressão. Como é que o álcool age? O álcool farmacologicamente se prende ao receptor e ao prender o receptor ele mantém por mais tempo o canal aberto, aumenta a depressão do sistema nervoso central. Você imaginando isso num modo agudo, naquela cervejinha que a gente toma no final de semana, no nosso vinhozinho, onde você fica meio tonto, mas já fica com alteração de motricidade, você entende o que está acontecendo com você. Mas você imagina alguém fazendo uso contínuo do álcool
e trazendo essas complicações contínuas do seu corpo, como é que ele precisaria funcionar. E ao momento que você entende isso, você entende que vai ser necessário uma reestruturação desse cérebro. E para isso é preciso fazer uma regulação. E essa regulação ela é feita pelo receptor glutamatérgico, que vai usar como uma balança onde a depressão do sistema nervoso central e a hiperexcitabilidade vai fazer com que tenha uma balança. Como é que vai funcionar isso? Se lá no receptor que nós mostramos anteriormente, no GABAérgico, você tem uma alteração farmacológica, aqui você vai ter uma indução gênica, e você vai apresentar, você vai modificar na membrana pós-sináptica a apresentação de receptores glutamatérgicos, e esses receptores glutamatérgicos vão fazer a hiperexcitabilidade, e o receptor GABAérgico vai fazer a depressão. E o indivíduo alcoolizado, ele vai conseguir fazer as suas atividades de uma maneira muito mais perto do normal, tendo capacidade de fazer. Só que isso vai piorando a cada dia. Eu quero chamar a atenção de vocês que este receptor ionotrópico, ele é fechado por um íon de magnésio. Esse íon de magnésio fecha o canal, e isso é uma das coisas mais importantes quando eu vou tratar de um alcoolista. O álcool, ele depleta o magnésio, e ao depletar o magnésio, ele mantém o canal ionotrópico aberto e causa uma hiperexcitabilidade importante, e que quando eu vou manusear esse paciente no meu dia a dia, eu vou utilizar o magnésio como uma droga, sendo possível fechar este canal. Eu ensino aos meus alunos, do mesmo jeito que eu vou usar o magnésio para poder tratar uma eclâmpsia, uma pré-eclâmpsia, eu vou usar o magnésio para tratar uma síndrome de abstinência, porque é exatamente o mesmo canal que está aberto e que precisa ser fechado quando eu tenho um paciente em síndrome de abstinência. Então, o alcoolismo é uma doença, ele é diagnosticado dentro do CID-10, com F10.3, e são aqueles pacientes que têm sinais e sintomas físicos de síndrome de abstinência, além de mais, eu acredito que o nosso psiquiatra irá falar um pouquinho sobre o diagnóstico. Nós temos mais itens além do que sinais e sintomas de abstinência, mas para o clínico em geral, esses sintomas ocorrerão quando existe a interrupção ou a redução do uso do álcool, e nós dividiremos a classificação em síndrome de abstinência não complicada, com convulsões e com delírio tremens. Então, quais seriam os principais sinais e sintomas que nós teríamos ao apresentar esses sintomas? Primeiro, eu tenho uma hiperexcitabilidade. O que eu tenho? Quando eu tenho meu corpo equilibrado, eu tenho ação GABAérgica, ação glutamatérgica, fazendo um equilíbrio, meu corpo está normal. Quando eu paro o álcool ou diminuo o álcool, quem vai aumentar a função é a função glutamatérgica, que é uma descarga beta-adrenérgica que nós teremos. E essa descarga beta-adrenérgica se apresenta clinicamente como taquicardia, hipertensão arterial, náuseas, vômitos, piloereção, tremores, que podem ser de tremores discretos até tremores intensos, hipertermia, sudorese, insônia, pesadelos, ansiedade, inquietação, depressão, e em casos graves, confusão mental, alucinações e convulsões. Isso que nós chamamos de síndrome de abstinência alcoólica. Aquele paciente que é um dependente do álcool, que aí é uma outra situação, onde que ele tem as suas alterações dependente do hiperfuncionamento do glutamatérgico. Então, lembrando aqui o nosso receptor glutamatérgico, e que lembrando que neste momento muitas vezes estão depletando o magnésio, e nessa vez, quando a gente vai falar um pouquinho, o magnésio entra na nossa terapêutica.
Sinais e sintomas podem aparecer graves, e eu quero lembrar que complicações mais graves, como convulsões e delírio tremens, elas não acontecem no início do quadro, e sim acontecem no 3º ou 4º dia de abstinência. Nosso paciente, ele é uma hepatite alcoólica, que ele dá entrada no nosso hospital, nós temos lá, mas ele estava bebendo até no dia, nós temos lá uma bilirrubina bastante elevada, transaminase elevada, diagnosticamos madre acima de 32, e aí ele para de beber, e se ele não for tratado corretamente, ele tem uma síndrome de abstinência grave, e aí nós temos uma grande dificuldade terapêutica, né, que nós temos que tratar um paciente com encefalopatia hepática e com síndrome de abstinência, cujo tratamento da encefalopatia hepática é o benzodiazepínico, da encefalopatia hepática não pode fazer benzodiazepínico, e da síndrome de abstinência é o benzodiazepínico. Como que nós vamos trabalhar, como que nós vamos fazer isso? Isso é aprender qual é o sintoma mais importante, que é da síndrome de abstinência e da encefalopatia hepática, e tratar aquele que tem mais necessidade naquele momento. E usar outras drogas, e aí, novamente, quando eu falar lá, eu quero chamar a atenção que usar o magnésio aqui ajuda muito a síndrome de abstinência e não faz mal ao nosso paciente com encefalopatia hepática. Eu trabalho com alcoolismo desde 1985. Quando eu fiz meu doutorado, eu fiz doutorado em alcoolismo e aprendi alguma coisa que eu quero trazer para vocês, que é uma classificação que nós utilizamos desde quando eu fiz o meu doutorado, que eu conheci essa classificação e que a gente utiliza no nosso hospital. Nós temos um ambulatório de alcoolismo, nós temos um ambulatório de fígado, um ambulatório de alcoolismo, que atendemos não só os pacientes hepatopatas, mas os pacientes alcoolistas com todas as suas complicações. E nós aprendemos uma classificação, e para ensinar aos meus alunos, eu explico a eles que alcoolismo parece um monstro sem cabeça, parece que cada um é de um jeito. Tem aquele paciente que às vezes eu explico, ele não entende. Aonde está isso? Essa complexidade, essa apresentação tão heterogênea do quadro clínico, esse comportamento diverso com a terapêutica, aonde está isso? Então, eu chamo a atenção que também nós não sabíamos, antes da gente conhecer o código genético, né? O que era um código genético com a diversidade tão grande de genéticas, e a gente aprende que são 4 bases que vão um código genético tão grande. E aí, quando a gente aprende alcoolismo e a gente mostra que não é tão complexo como parece, porque tem que desvendar os códigos, talvez fique mais fácil para isso. Então, eu vou tentar passar para vocês uma classificação de como que a gente usa para entender o alcoolista e como podemos fazer para ele. Então, conhecer e mostrar que a vida é muito mais simples do que a gente aparece, facilita a gente entender toda essa complexidade e termos uma conduta muito mais prática. Então, o professor Lesch, ele classificou o alcoolismo como 4 tipos. Tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. E ele chamou essas classificações, o tipo 1 é o indivíduo que tem uma síndrome de abstinência grave e que seu corpo leva um problema de neuroadaptação importante e que com o passar do tempo a gente descobriu que isso são alterações genéticas. O tipo 2 são indivíduos que têm uma doença de dificuldade de adaptação social, alterações sociocognitivas importantes, geralmente relacionadas lá na sua primeira ou segunda infância, que trazem um grau de ansiedade importante. Esses indivíduos não têm síndrome de abstinência grave. Um terceiro tipo, que é uma doença que tem uma doença psiquiátrica grave, um quadro de depressão ou de alguma outra doença psiquiátrica, cujo
o uso do álcool passou a ser o indivíduo passa a usar o álcool como se fosse um medicamento para poder se tratar. Então, ele usa como uma medicação própria, e ele usa o álcool e desenvolve o alcoolismo, desenvolvendo síndrome de abstinência graves, com crises convulsivas e tudo mais. E um quarto tipo, que é um tipo que tem uma lesão neurológica prévia. Então, ele tem uma história de lesão neurológica prévia, que tem uma dificuldade de adaptação sociocultural e que tem lesões orgânicas. A esses indivíduos, ele chamou tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. A base do diagnóstico é uma base de anamnese. E existe um formulário eletrônico que está aí na tela, que a gente pode utilizar também, mas apenas uma boa anamnese é capaz de fazer o diagnóstico correto. Então, a base de diagnóstico, ela tem a classificação, primeiro é necessário você classificar o tipo 4, depois o tipo 3, depois o tipo 1, depois o tipo 2. É como se fosse um organograma que a gente ia passando de um lado para outro. Então, o tipo 4 são indivíduos que têm lesões somáticas importantes antes dos 14 anos. O que seria isso? Uma lesão que aconteceu cerebral nele. Ele teve uma hipóxia periparto, ele teve uma meningite, ele teve uma encefalite, ele teve um TCE antes dos 14 anos da sua idade. Então, com isso, ele pode ter lesões importantes com grandes dificuldades, histórias de crises convulsivas anteriores. O tipo 3, então, primeiro eu classifico o tipo 4. É importante a gente avaliar nesses pacientes déficit de escolaridade, é importante a gente avaliar dificuldade de roer unhas, porque a posição de roer as unhas é um método que te dificulta parar, e a enurese noturna. Então, o indivíduo normalmente ele vai parar de urinar na cama por volta de 4, 5, 6 anos, e o indivíduo que tem uma lesão neuronal, ele pode permanecer com a enurese noturna, e esse é talvez um clique que a gente tem que pegar desses pacientes. Se o paciente alcoolista ele não for 4, eu vou tentar identificar se ele é 3. Quem é o 3? O 3, então se ele não for o 4, eu vou tentar identificar o 3. Quem é o 3? É aquele indivíduo que tem uma doença psiquiátrica prévia. E não quando ele está bebendo que ele teve depressão. Ele tem uma história de que ele tentou um suicídio na infância, ele tem uma história de que ele foi abusado sexualmente, que ele foi abusado fisicamente ou emocionalmente. Ele tem uma história de um sofrimento psiquiátrico importante na sua infância e adolescência que fez ele o uso do álcool. Quando o paciente não é 4 e não é 3, eu vou avaliar se ele é o tipo 1. Quem é o tipo 1? É aquele paciente que tem sinais e sintomas de abstinência grave, tem história familiar importante de alcoolismo e que ele tem síndrome de abstinência grave. Ele fica muito tempo sem beber, mas quando bebe, ele bebe tudo que tem que beber e tem alucinações, convulsões e situações dessas. E se ele não for o tipo 2, ele será o tipo 1, ele poderá ser o tipo 2. São aqueles pacientes que não têm síndrome de abstinência alcoólica grave e que eles têm alterações no seu desenvolvimento psíquico, dificuldade no seu desenvolvimento psíquico, teve uma mãe dominadora ou uma figura materna dominadora, é muito frequente isso, que são boas pessoas, que muitas vezes a gente não sabe que ele é um alcoolista, parece um bebedor normal, só quem sabe é a família. E aí esse paciente, ele não tem síndrome de abstinência, ou se tem é muito pequena, esse é um ponto importante. Para poder fazer esse diagnóstico, eu trouxe alguns exemplos para que a gente possa ter no nosso paciente. Por exemplo, um homem de 45 anos que é casado, que usa o álcool desde os seus 15 anos de idade e teve muitos problemas sociais. Ele é desempregado, tem tremores, agitação psicomotora, alucinações, portanto, tem sinais de doença, de síndrome de abstinência grave. Já teve várias vezes sem
tentou beber, a família já tentou, já internou, ele já saiu, tudo sem sucesso. E aí você vai tentar fazer a anamnese dirigida. Então, ele teve um parto prematuro, nasceu no 7º mês de gestação, com sofrimento periparto, não conseguiu estudar, estudou por muito custo até a 3ª, a 4ª, 5ª, 8ª série, mas passando com várias reprovações, fez xixi na cama até os 8 anos de idade. Então, esse paciente, a gente só com essa única história já verifica que ele teve um dano cerebral. E ele tem uma dificuldade, você tem que enfrentar isso de um modo diferente para tratar. Você tem que verificar se ele tem alterações frontais importantes para ele entender o que você está falando, se ele tem alteração, tem dificuldade de compreensão, que aí você fala com ele e não entende. E se você explica isso para ele, que como se fosse um botãozinho que ele queimou lá no cérebro quando ele era criança, e que isso fez ele ter dificuldade, muitas vezes ele assim entende. Então, eu devo perguntar a esse paciente sobre os danos, se ele teve lesões cerebrais, se ele rói unha, se ele faz xixi na cama até quantos anos, e é assim que a gente diagnosticou facilmente um paciente com um dano cerebral. Já esse outro paciente aqui é diferente. Ele tem 38 anos, é casado, usa álcool desde a mesma época do outro indivíduo, iniciou o tratamento há 2 anos, ficou sem beber por 18 meses e depois de 18 meses ele voltou ao uso. Ele tem um período de abuso de álcool e período de não abuso na sua história várias vezes. Tem síndrome de abstinência grave também. Mas aí, quando eu vou classificar esse paciente, eu vejo que ele teve um parto sem complicações, teve um desenvolvimento normal, nunca teve dificuldade escolar, mas teve um quadro de depressão desde a adolescência, ele tem sinais de depressão, teve tentativa de suicídio nessa época. Ele chegou a ficar abstinente enquanto estava usando o depressivo, quando parou do antidepressivo, voltou à ingestão alcoólica. A esse indivíduo, eu fui no 4, não era 4, eu fui para o 3. Eu diagnostiquei como tipo 3. Esse paciente precisa do seu tratamento psiquiátrico para a sua doença psiquiátrica. Nesse caso aqui, é um quadro de depressão, mas existem várias outras doenças psiquiátricas que precisam ser tratadas corretamente. E esse indivíduo, ele sendo tratado, ele consegue ficar sem beber. Já esse paciente aqui é um pouco diferente. É um paciente de 43 anos, solteiro, que trata no nosso serviço desde os 22 anos de idade. Ele tem pancreatite crônica, foi o paciente mais jovem que eu diagnostiquei com pancreatite crônica. Eu diagnostiquei com 22 anos pancreatite crônica. Com 24 anos, ele fez uma pancreatite crônica aguda grave, uma lesão importante. Fez ascite pancreática, um paciente bastante grave no nosso serviço. Ele sempre teve síndrome de abstinência grave, tem tremores, alucinações e convulsões. Nesses 20 anos de acompanhamento, ele já teve 3 recaídas. E quando ele retorna ao uso do álcool, ele tem síndrome de abstinência grave com 2, 3 dias, que requer internação. Ele para de usar insulina e ele faz glicemias lá no alto, ele para todas as medicações dele. E quando a gente faz a história da classificação dele, ele teve um parto normal sem complicações, teve desenvolvimento normal, teve um desenvolvimento escolar normal, teve uma infância e adolescência normal, sem complicações, e tem síndrome de abstinência grave. Então, desse paciente, que não é o número 4, não é o tipo 3, ele vai ser o tipo 1, síndrome de abstinência grave. Já esse paciente, 52 anos, casado, a família o trouxe para o atendimento. Ele usa álcool diariamente, mas só cerveja. 3 a 4 garrafas por dia. Todo mundo acha ele um cara bom de papo. Todo mundo acha que ele bebe um pouco demais, mas as pessoas nem percebem que eles são alcoolistas. E ele veio porque ele tinha uma hepatopatia, gama GT elevada, ST elevada, LT elevada. E tinha cirrose hepática. Quando fomos classificar esse paciente, o paciente era normal, um parto normal, sem complicações, o desenvolvimento normal, desenvolvimento escolar normal, infância e adolescência sem complicação, nunca teve síndrome de abstinência grave. E para ele é uma pessoa
de meia idade, que sempre foi ligado à mãe, sempre teve uma dependência dessa figura materna importante. Hoje a esposa faz a figura da mãe para ele, todos o tratam, a esposa dizia assim, esse menino é maravilhoso, quando ele bebe, mas esse menino é maravilhoso, um homem de 50 e tantos anos de idade. Né? Então, esse paciente tem uma dependência à figura materna. Então, se ele não é 4, não é 3, não é 1, a gente o classifica como 2. Então, a esse paciente é preciso ter uma atenção importante do ponto de vista psicológico para ele. Isso tem que ser explicado para ele. Às vezes, só como explicação é suficiente, mas a maioria das vezes a gente precisa de uma abordagem multidisciplinar nesse paciente. E esses pacientes respondem muito bem a tratamentos tipo AA, onde ele muitas vezes troca uma dependência. Não é a melhor, porque ele não consegue trabalhar todas as dificuldades, mas às vezes é mais importante do que a permanência do uso do álcool. Esse trabalho nosso, que foi da época apresentado, a gente mostra que mais ou menos 30% a 20% de cada um desses. Cada vez que eu faço lá no hospital, eu vejo um pouquinho diferente, mas 21% LASH 1, cerca de 30% LASH 2, 28% LASH 3 e LASH 4, 20%. Por que eu trouxe isso para vocês? Para a gente entender que se a gente não olha o alcoolista, a gente só fica tratando as consequências, e a gente fica respondendo coisas de que a gente não consegue chegar a ponto de que hepatite alcoólica, que todos nós reconhecemos que é uma doença muito grave, uma CLF com hepatite alcoólica é uma das complicações mais graves que a gente vê no dia a dia, não é contemplado pelo transplante hepático. Como se fosse uma situação onde é um desejo do paciente beber. Não é um desejo do paciente beber. Ele é um doente, como todos nós somos um doente. Avaliação clínica mínima, é necessário um exame neurológico, com neuropatia, avaliar a memória com um Mini-Mental. Um exame cardiovascular é importante, lembrar que a síndrome de abstinência altera magnésio pode dar torçoário tipo A. Então, fazer um eletrocardiograma e ver o QT longo é muito importante. Fazer hemograma, provas funcionais hepáticas e magnésio, fazer os exames de glicose, colesterol, parasitológico de fezes estrongiloides é muito frequente, as sorologias, e o ultrassom é muito discutido se a gente faz num paciente alcoolista logo de início. Ultrassom, a elastografia, eles poderão nos adiantar e marcar as hepatopatias. Nós, no nosso serviço, fazemos se tem hepatomegalia, se tem dor abdominal ou se tem alterações de transaminases. O tratamento farmacológico é reposição de tiamina, que é muito importante. Benzodiazepínicos é a droga para síndrome de abstinência, é importante. Tem que ser baseadas nos sintomas, retirada gradual. Em casos graves, a reposição de magnésio é importantíssima e não pode ser esquecida. E o haloperidol pode ajudar a não usar tanto benzodiazepínico em pacientes hepatopatas. E eu agradeço a minha equipe do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes, que sempre nos apoiou com o alcoolismo e que nos permite ter um ambulatório de alcoolismo dentro do serviço de gastroenterologia e hepatologia. E nessa foto não tem Dr. Sandoval, porque ele já tinha ido embora nessa última foto. Eu quero também agradecer Dr. Carlos Sandoval Gonçalves, que foi o criador do nosso serviço. Muito obrigada.